Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube. Aqui Marcos Valério Rocha, em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Nós, desde a semana atrasada, estamos fazendo uma sessão sobre algumas orientações para um estudo bíblico. De lá, nós decidimos que o estudo bíblico cristão da Bíblia, estudo bíblico só pode ser da Bíblia, ele deve ser feito a partir do Evangelho, e a partir do Evangelho ir para outros, e estudamos outros livros, inclusive do Antigo Testamento. Dá para fazer, se estudando desse jeito, fazer uma leitura praticamente da Bíblia completa. Nós estamos vendo o livro de Marcos. É uma feliz ideia que logo na introdução nós já vimos na sessão passada. Foi identificado já algumas passagens do Antigo Testamento que podem ser utilizadas para aprofundar o entendimento do que o Evangelho está falando. E agora vamos continuar. Hoje vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa da Bíblia e depois dar as dicas das pessoas para ir e ver outros livros que são referenciados diretamente ou de forma indireta na leitura do Evangelho de Marcos, principalmente livros do Antigo Testamento. Do Novo Testamento já tem a indicação dos evangelhos, que já a leitura é em si dos evangelhos. Está fazendo de Marcos por conta de ser o mais antigo, e depois veremos Mateus, Lucas e por fim João. Lendo os evangelhos, praticamente você tem uma visão do que é a Bíblia. E depois, cada leitura da Bíblia, você pode pegar um ou outro livro, mas ela vai estar orientada pelo aquilo que Cristo que queria, ou pelo menos que deixou registrado. Desde logo nós pedimos para que as pessoas entendam que fazer uma leitura bíblica exige a inspiração do Espírito Santo. Aqui não queremos fazer uma leitura definitiva, nem um compêndio, nós estamos apenas fazendo algumas orientações sobre como se realizar tal estudo. Vamos ler agora uma leitura mais extensa do Evangelho de Marcos e depois vamos indicar a vós, ouvintes e internautas que estão vendo esse vídeo, passagens para se aprofundar naquela leitura e passar a entender mais. Como Cristo disse, isso já realçamos desde o início, todo o Evangelho, toda a Bíblia, o Antigo Testamento, ela fala de Cristo. E isso vem realçar essa leitura nossa. Nós achamos o livro de Marcos dá para realçar bem essa questão. Nós já tínhamos feito uma leitura preliminar. Hoje vamos continuar, vamos fazer uma pequena rememoração do final, uma recapitulação do final da leitura da semana passada e vamos partir para outra. O Evangelho da Bíblia Ave Maria. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre eles. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado. Em ti ponho minha afeição. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens. Depois que veio João, este foi preso. Jesus dirigiu-se para a Galileia,
pregava o evangelho e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, consertando as redes. E chamou-os. Eles deixaram na barca de seu pai com os empregados e o seguiram. Dirigiu-se então para Cafarnaum e já no dia de sábado entrou na sinagoga e pôs a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como quem tem autoridade, e não como escriba. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo que gritou: que tem tu conosco, Jesus de Nazaré? Viestes perder-nos? Sei que tu és o Santo de Deus. Mas Jesus intimou e disse: cala-te e sai deste homem. O espírito imundo agitou-se e violentamente, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: que é isto? Eis um ensinamento novo, o feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e eles obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e sem tardar falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pelas mãos e a mesma levantou-se, andando. Imediatamente a febre deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos e de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Nada lhes permitia, não lhe permitia falar, porque os conhecia. De manhã, tendo-se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu, foi para um lugar deserto e ali pôs-se em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu: vamos às aldeias vizinhas, para que aí eu pregue também lá, pois para isso que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Aqui já tem várias situações do Antigo Testamento que podem ser revistadas. Nós destacamos umas, mas tem outras, ainda agora já vieram outras ainda, né? Primeiro, o batismo de Jesus nas águas, né? E o Espírito Santo desceu, abriu-se o céu e desceu o Espírito Santo. Isso faz
uma ligação direta lá no Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, que diz: a terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então já faz essa referência, e a nossa intenção é que as pessoas passassem no estudo mais sério, né? Já nesse início já daria para passar para ler a criação do mundo, né? E como o Espírito Santo, como falava, ele pairava sobre as águas, e como Deus não criou esse Espírito Santo já existia, era o Espírito dele, né? É uma coisa interessante, até teologicamente, para se estudar. Depois, tem a questão que, depois do batismo, ele vai para o deserto para ser tentado. Marcos, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito curto, porque achava que o fim do mundo e o fim dos tempos era iminente, tinha essas duas vertentes, e ele estava correndo além de uma grande perseguição do Império Romano na época. Assim, ele suprimiu uns que foram desenvolvidos, umas passagens que foram desenvolvidos por Mateus e Lucas. Aqui, muito bem, o livro até cita as passagens em que se poderá encontrar, mas em Mateus 3 a 17, 13 a 17, Lucas 3 a 21 e seguintes. Tem João também, 1, 31 e 34. Batismo e a tentação de Jesus. As tentações, desculpe, elas remetem diretamente às tentações as tentações da serpente no Antigo Testamento, em que Adão e Eva sucumbiram e perderam o paraíso terrestre. Aí Cristo já veio anunciar que ele veio consertar essa passagem, porque ele é tentado pelo demônio. Quem quiser aprofundar já vai lá em Mateus e em Lucas, passagens conhecidas, tem detalhadamente como foi a tentação, e ele resistiu às tentações. Isso para provar que ele veio para curar, muita gente fala resgatar o pecado de Adão e Eva, e mostrar que ele tinha mais resistência a essa questão, né? Depois, nós temos a questão das águas e no dilúvio de Noé, capítulo 6, versículo 17. Esse aqui vamos ler. Gênesis, capítulo 6, versículo 17. Antes, vamos ver a tentação de Adão e Eva, rememorar um pouco, né? A culpa original. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também ao marido, que comeu igualmente. Esse é um exemplo da tentação. E depois nós vamos ver em Lucas e em Mateus que Cristo já estava de jejum há muito tempo, e o demônio tentou, falando: pede essas pedras e elas se transformarão em comida, né? E ele falou: a célebre frase, nem só de pão viverá o homem, né? Mas da palavra de Deus. E depois o Gênesis, quando fala das águas, as águas do Gênesis, que
deu o dilúvio e destruiu a humanidade. Agora, nessas águas em que Cristo afunda para ser batizado, ele veio para resgatar definitivamente a humanidade, porque teve a época do dilúvio em Noé e o povo voltou a cometer pecados, depois que caiu na Babilônia, foi escravo na Babilônia, agora estava sendo dominado pelos romanos, né? Tem a questão da travessia do Mar Vermelho, que Moisés toca as águas e as águas se abrem, naquela famosa passagem, inclusive cinematográfica, fazem, né? Tem a questão das águas, todas essas do batismo, a partir do batismo de Jesus nas águas, essa visão do Espírito Santo, dá para fazer esse estudo bíblico dessas passagens todas do Antigo Testamento. Tem as águas de Meribá, o povo estava no deserto indo para a Terra Prometida, sob a liderança de Moisés, e faltou água, e eles começaram a xingar a Deus, por que não deixou no Egito? Estamos aqui, todo mundo morrendo de sede, tudo, né? Deus manda que Moisés toque numa rocha em Meriba, toca 3 vezes e brota água, né? Aí essa aí já está em outra passagem dos Salmos, e um pouco de Cristo com a samaritana em João, em que se fala: quem tem fé, do seu peito jorrarão rios de água viva. Dá para fazer já essa passagem, né? E depois nós vemos que foram se chamando os discípulos. Até nós não chegamos a ler, mas para chegou-se a 12 discípulos. Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos 13 a 19. Nós até vamos ler, que encerra os discípulos em 12. Depois subiu ao monte e chamou o que ele quis, e foram a ele. Designou-se 12 entre eles para ficarem em sua companhia. Mais na frente, ele vai falar que os 12 discípulos iriam julgar as 12 tribos de Israel. Isso, já vou ter de usar o celular. Vão julgar as 12 tribos de Israel. Isso em Mateus 19 a 28. Isso já passa para Mateus no Novo Testamento, 19 a 28. As 12 tribos de Israel já é outra história, a história de Jacó, de Esaú, de Jacó, de Rabeca, de Isaac, e recupera de Adão. Então, vamos só ler Mateus 19, 28, que vai falar isso, e já cabe outra leitura da Bíblia, isso só a partir de Marcos, já dá para caber outra leitura da Bíblia, outra passagem, Mateus 19 a 28. A 28. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, encerrando nossa exposição, temos que
ressaltar novamente que a partir da leitura da Bíblia, você pode fazer uma leitura, a partir da leitura do Evangelho, perdoe, você pode fazer um estudo e remeter a outras passagens da Bíblia inteira. Porque na história de Jesus, como ele próprio profetizou, ele demonstra onde que tem o indício da passagem que vai falar sobre ele, né? As 12 tribos de Israel erraram muito, fizeram estados de Israel, caíram na Babilônia, caíram, e agora ele veio renovar, e Cristo veio renovar isso do Antigo Testamento, que virou um ciclo, que o povo de Israel era liberto e depois caía de novo. Boa tarde a todos.